Bom dia, como é que vocês estão? Muito bom dia, finalzinho de ano. Bora lá hoje falar sobre planejamento. Tem uma galera aí que ainda tá. Bom dia, Instagram. Meninas, quem tá no Instagram aí, vai pro link que tá lá na bio para você poder acompanhar aqui pelo YouTube. Bom dia. Bora falar hoje de planejamento, de vida nova, de outro nível de mentalidade. Entrem no link da bio, tá? Quem tá aí no Instagram. Bom dia, bom dia. E aí, vocês estão viajando, estão trabalhando? Como é que tá a vida nessa última semana? Bom dia. Bom dia, meninas que estão aí no Instagram. Venham para o YouTube, cliquem no link que está lá na minha bio e vocês vêm aqui para o YouTube. Aqui é onde vai acontecer nosso encontro hoje. Bom dia. Bora hoje falar de mentalidade, de planejamento de vida, planejamento de carreira. Tem algo, né, que vocês precisam começar a virar a chave e qualquer planejamento que você faça, você vai ter muita facilidade, porque o que ainda falta, na realidade, é a gente ter mentalidade de planejamento. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Entrem aqui no link para a gente assistir pelo YouTube. Bora lá. Vamos começando então, gente. Quando a gente fala de planejamento, né, é muito importante que a gente entenda que planejamento é algo que não é engessado, né? As pessoas têm uma grande mania de achar que o planejamento é algo engessado, e aí eu crio uma expectativa de que as coisas precisam acontecer daquele jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que planeja e engaveta, né? Quem aí já engavetou um planejamento? Quem aí já desistiu dos sonhos, né? Que ah, pensou tanto que queria
Oi, gente, acho que tinha caído aqui. Voltando, vamos lá. A internet deu uma oscilada. Então, quem sempre olha, né, pro ano e fala assim: ah, não vou planejar nada esse ano, porque se eu planejo, eu acabo engavetando e eu deixo para lá, ou eu faço um planejamento na realidade, eu crio sonhos e crio expectativas de coisas que na realidade estão tão longe do que eu posso alcançar, que aí eu acho que não funciona, que eu acho que não é para mim. E aí eu entro naquela onda de que assim, ah, já que nada dá certo mesmo, eu vou deixar a vida me levar. E aí a gente entra na onda do deixa a vida me levar ou do Deus vai se encaminhar de resolver tudo e as coisas vão dar certo, né? E será que a gente pensando, né, que quando eu planejo, nada dá certo mesmo, ou eu engaveto, você acha que as coisas para o ano que vem vão dar certo? Muitas das vezes, quando a gente vem com esse pensamento enraizado de que nada dá certo para mim, ou de que as coisas que eu penso não dão certo, é porque a gente tem um planejamento de vida insustentável. Né? E o que é um planejamento de vida insustentável? É quando eu fico criando expectativas de coisas que eu não sei nem mensurar como é que eu vou fazer aquilo acontecer. Porque planejamento é só um guia. Planejamento não é algo que você vai olhar e vai falar assim: ah, realmente, eu só vou engessar nisso daqui e, custe o que custar, as coisas precisam acontecer dessa forma. Isso não é planejamento. Planejamento é você sentar, é você olhar para as possibilidades, é você criar, né, co-criar a realidade que você quer viver no próximo ano, seja para sua vida pessoal, seja para sua carreira, seja para o seu negócio, independente disso, você precisa entender qual é o rumo que você vai seguir. E planejamento não é controle. As pessoas acham muito que planejamento é controlar. E aí eu fico desesperada, né, nessa questão do controle, achando que controlar todos os fatores que estão à minha volta vão fazer eu conseguir chegar no objetivo que eu desejo. Mas, na verdade, planejamento é norte. É só mais uma ferramenta para você saber quando você vai realizar e como você vai fazer. Você precisa entender essas duas coisas, como e quando. Isso é o básico. Agora, se toda vez que você vai planejar, você coloca coisas que são muito surreais, né? É lógico que passou Feliz Ano Novo, você festejou, quando for dia 15, você nem lembra mais do que você colocou naquele pedacinho de papel. A gente engaveta. E a gente engaveta de fato porque é um planejamento insustentável. Aquilo realmente não vai alimentar a minha realidade. Né? E quando a gente vai começar a planejar, o que é importante a gente começar a perceber? Né? Se você está querendo planejar alguma coisa para a sua vida, vou deixar meu carregador aqui para não acabar a bateria. Se você quer planejar alguma coisa para a vida ou para a sua carreira, a primeira coisa que você precisa é definir qual é o objetivo que você deseja, né? Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? Né? Porque quando você começa a olhar para isso, o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, por exemplo, eu quero um emprego novo em 2022, né? Olha lá, ó, engaveta porque não está conectado. Exatamente. Tem muita gente que quer um emprego novo, mas fala assim: eu quero um emprego novo. Mas que tipo de emprego novo você quer? O que tem nesse emprego? Né? O que vai fazer você sair da sua zona de conforto e ir para um outro lugar desconhecido? Comecem a pensar sobre isso, porque pensar só, eu quero um emprego novo, fica muito vago. E metas vagas, objetivos vagos, eles não são realizados, porque a gente fica muito nessa sensação da cabeça aqui, eu quero tal coisa, mas será que você quer mesmo? Ou é só um sonho distante, algo quando der?
E aí as pessoas terminam o final do ano frustradas, né? Toda vez que eu solto as pesquisas aqui para vocês, vocês conseguiram realizar tudo que vocês gostariam nesse ano? Não. Mas por quê? Será que porque eu estou sonhando muito e colocando coisas irreais para minha vida? Ou é porque eu de fato não consegui me planejar para fazer as coisas acontecerem? E outro ponto é a gente pensar que mesmo quando você planeja, e lembra que planejamento não é controle, que vão existir outras variáveis em relação ao seu planejamento, e pode ser que o caminho mude. Então, o caminho pode ser que ele mude, né, no decorrer do ano. E como é que eu faço? Agora, se você imagina que é difícil algumas coisas você planejando, imagina você não planejando nada. Imagina você deixando para lá. Imagina você fingindo que, ah, não, quando der eu faço, deixa as coisas acontecerem, né? Deixa a vida me levar. Imagina quando vocês fizerem isso. Imaginem. Quando você começar a olhar para isso, tô tentando apoiar aqui o celular para ele não cair, gente. Quando você começar a pensar sobre isso, aí é que realmente o bicho pega em realizar as coisas, porque a gente precisa começar, de fato, ter mentalidade. E mulheres que são estrategistas, mulheres que estão buscando seus objetivos, que querem mudar de vida, precisa começar a ter a mentalidade de realização versus planejamento, porque só assim você vai conseguir chegar em objetivos sustentáveis, até para que você não morra no processo, porque muita gente morre no processo. E o que é morrer no processo? Ah, eu coloquei algo que eu gostaria de fazer esse ano, mas eu me matei. Ah, eu queria fazer algo esse ano, mas não deu certo. Ou eu planejei coisa demais. Comecem a pensar sobre isso. A gente tem uma cultura de a gente achar muito que a vida tem que ser como é e seja o que Deus quiser. E aí a gente não planeja de fato, não olha para o futuro, porque a gente não sabe se a gente vai estar viva amanhã. Ah, não, eu já não faço mais nada porque dá tudo errado. Então, o quanto mudar essa mentalidade de que sem planejando é difícil da gente conseguir fazer a risca, imagina para quem não está planejando nada. Imagina para quem vai começar 2022 e não sabe nem para onde está olhando, né? A gente está num período ainda aí, não vou nem falar pós, né, pandemia, mas ainda pandemia, e isso exige mais planejamento ainda, porque quando você. Vocês estão escutando minha cachorra, né, gente? Porque tá todo mundo levantando e ela faz festa, tá? Quando a gente está nesse período, aí é que a gente precisa, de fato, começar a olhar e começar a perceber o que, que eu vou fazer em 2022 para as coisas acontecerem. Como é que eu vou olhar para a minha vida nesse período pós, que as pessoas estão começando a socializar, que as pessoas estão aprendendo, né, a conviver em grupo de novo? Porque até então ainda estava essa coisa meio cada um na sua casa e as pessoas não se vendo muito, né? Isso é o que eu acredito, né, gente? Mas não sei se todo mundo aí viveu essa mesma realidade que eu. Mas o quanto planejar uma vida para 2022, até para realizar aquilo que você não conseguiu, vai ser importante para os próximos meses. Imagina você entrar em 2022 no escuro. Imagina te colocarem num quarto escuro e você ficar ali tentando apalpar para achar onde está a luz, onde está o botãozinho da luz. Tem muita gente que entra num novo ano com essa sensação de que me colocaram num quarto escuro e eu tô, na verdade, esperando alguém acender a luz. Mas a pessoa que precisa acender a luz desse caminho é você. A pessoa que precisa escolher acender a luz é sempre você. Quando a gente se torna uma mulher que é estrategista, que é dona da própria vida, a gente não fica esperando os outros acender a luz do nosso caminho. A gente é que acende essa luz. E como é que eu acendo essa luz? Quando eu vou planejando as ações dia a dia, entendendo de fato o que eu quero para o próximo ano. Então comecem a pensar
como é que você vai conseguir aquilo que você vem tentando há um tempão, mas você ainda não consegue? A primeira coisa é mentalidade. Então, eu vou estipular que eu quero, por exemplo, um aumento, que eu quero ter mais flexibilidade geográfica, né? Não quero mais ficar dentro de uma sala fechada no trabalho. Eu quero conquistar alguma coisa, eu quero novos projetos. Uma maneira que a gente trabalha muito na programação neurolinguística e que é fantástica para você conseguir fazer esse caminho e não morrer no processo é você se imaginar no objetivo conquistado. Então pensa assim, que você quer muito um novo projeto para 2022. Qual é esse novo projeto? O que você quer buscar? E aí você pensa você lá na frente. E imagina você lá na frente, já nesse novo projeto, colhendo frutos, no momento que você travou aí, né? No momento que você conquista ele. Quando você conquista esse novo objetivo, você tem um caminho que você percorreu ele para trás. E qual foi esse caminho? Qual é esse caminho? Você teve fases para poder conquistar. Essa coisa de menininha birrenta que a gente tem muitas das vezes de eu quero e eu quero agora, isso na realidade é um comportamento infantil, né? E crianças não conquistam objetivos. Criança geralmente ganha as coisas dos adultos, né? Mulheres que já são adultas, crescidas, conquistam objetivos. E aí, como é que você vai fazer esse caminho de volta? Vocês podem colocar hoje isso no papel e caneta, o que eu estou falando, e façam um exercício, depois me contem, isso é valiosíssimo. Pense, feche os seus olhos e pense como se você já tivesse conquistado aquele objetivo, como se aquilo já estivesse na sua frente. E aí, aquilo na sua frente, você vai imaginar o caminho que você percorreu, todas as fases para você conquistar aquilo. Comecem a pensar sobre isso. Então, eu tenho um projeto. Meu projeto está aqui, já está concretizado. Quais foram as fases anteriores? Como eu tive que me preparar? O que eu precisei ter de dinheiro? Quais são as pessoas que precisavam estar comigo? Quantas coisas eu preciso ter para alcançar isso? E você vai fazendo passo a passo para trás. Até hoje, 29 de dezembro de 2021. Olhe hoje e olhe lá na frente. Só a sensação de você olhar para o seu objetivo já conquistado, você vai conseguir traçar todo o seu plano, né, que são as atividades, as pequenas coisas que você precisa fazer até você chegar lá. O grande problema é que quando a gente fala de objetivos cumpridos e coisas a realizar, é que muitas das vezes assim, a gente quer, por exemplo, emagrecer 10 quilos. Só que a gente quer emagrecer 10 quilos num mês. E isso não é saudável, né? Você precisa, de fato, ter um acompanhamento, precisa estar focada no seu objetivo, cumprir com a alimentação, fazer exercício físico. E por que eu quero pular as etapas? É muito fácil, né, gente? Isso é coisa de criança, né? Eu só quero o resultado. Eu não quero viver o processo. As pessoas têm preguiça de viver o processo. Agora, se você é uma mulher que está batalhando pela sua vida, que está querendo conquistar seus objetivos e tem certeza que vai chegar lá, como é que eu vou ficar imaginando ter objetivos e, eu quero conquistar isso num mês, mas na verdade isso é algo a longo prazo. Então, vamos colocar o pé no chão, né? Vamos começar a colocar o pé no chão para as coisas começarem a caminhar. Só quando eu coloco o pé no chão que as coisas começam a caminhar de fato e eu consigo traçar todo esse caminho. E eu consigo escolher o que eu quero realmente. E aí eu venho colocando cada atividade. Se vocês pegarem um objetivo grande e você fracionar ele em pequenos objetivos, em pequenas atividades, muito rápido você vai chegar no seu objetivo, porque você vai cumprindo com aquilo que você se propôs a fazer.
Então, se eu quero emagrecer 10 quilos, o que eu vou fazer? Me vejo lá na frente com 10 quilos a menos, mas eu penso que eu fiz tantos dias de atividade física por mês, né? Ou por dia, ou por semana, quanto eu revi minha alimentação, quantas vezes eu disse não para coisas que realmente iam fugir do meu objetivo. E aí eu começo a traçar um plano. Só que isso é mentalidade. Toda vez que você pensar sobre isso, você tem que pensar na mentalidade para você conseguir chegar lá. Porque você realizar algo vem daqui. Não é só esforço. Muita gente acha que realizar objetivos é só esforço, é só ação. E muitas das vezes não. Vem primeiro da nossa cabeça, da nossa mente, para a gente conseguir fazer com que a gente chegue lá. Fica claro, gente, que essa questão de planejar e controlar é totalmente diferente de que planejamento é somente direção. E aí sim você vai conseguir olhar lá na frente e trilhando o caminho de trás para frente. Planejamento se faz assim: você pensa na meta, naquilo que você já quis conquistar e vai pensando para trás. Aí sim você vai conseguir chegar lá, aí sim você vai conseguir olhar. E um outro ponto é cocriar, né? Eu estou cocriando a minha realidade, eu gosto muito desse termo, isso é algo que é importantíssimo, porque quando a gente pensa em cocriar, a gente dá vida a realmente aquilo que a gente quer. Quando eu falo que, por exemplo, eu quero um trabalho X no próximo ano, que seja no lugar tal, que eu ganhe tanto, que tenha tal cultura, que seja tal cargo. Quando eu penso nessas coisas, eu estou co-criando a minha realidade. E eu trabalho muito com cocriação. Toda vez que eu olho, né, para o que eu quero criar na minha vida, inclusive a vida que eu vivo hoje foi co-criada. Então, quando eu fiz uma movimentação, saí do mundo corporativo, montei a minha empresa, comecei a atender mulheres, comecei a dar treinamentos, comecei a dar mentorias, eu co-criei essa vida. Se eu fosse falar, essa época do ano, né, essa última semana, é a semana que eu mais trabalharia na minha vida, porque eu trabalhava com avaliação de desempenho. Né? Então ia ser uma semana que eu ia trabalhar muito, mas chegou uma certa fase da minha vida que aquilo para mim já não fazia mais sentido, que eu não queria mais fazer isso. E aí eu comecei a co-criar uma vida nova, comecei a olhar para essa vida nova e comecei a pensar que aquilo para mim já não era algo que me fazia feliz. E aí a gente começa a co-criar nos detalhes. Eu pensei sim que eu queria vir mais cedo para a praia, para aproveitar, que eu queria estar com o meu filho, de que eu queria estar mais tranquila na última semana do ano, de que eu queria já estar com a minha agenda fechada, com os meus boletos pagos. E como é que a gente vai cocriando nisso? Cocriar é livre, você vai imaginando tudo que você quer para aquilo aconteça na sua vida. Se você nunca imaginar as coisas boas que você, né, quer para o seu caminho e você merece, ninguém vai fazer isso por você. E é muito possível. E quando você começa a cocriar, entender qual é a vida que você quer, você começa a traçar planos para você poder chegar lá. E aí as coisas ficam muito mais fáceis, porque você sabe para onde você está indo. Porque só dizer, eu quero mudar, eu quero fazer uma transição. Mas como você vai fazer essa transição? O que vai te ajudar a chegar lá? O que tem nessa transição? Você está fazendo uma transição para fazer o quê? São esse tipo de perguntas que você precisa começar a pensar, e isso é mudança de mentalidade para você chegar na onde você quer chegar, para você chegar nos seus objetivos. E aí as coisas vão ficando muito mais claras. Quando você começa a olhar e pensar aonde você quer chegar, as coisas ficam mais fáceis. Porque você só dizer que você quer conquistar algo X não quer dizer que você vai conseguir. Agora, quando você começa a colocar os detalhes disso, de como isso acontece, as coisas ficam mais fáceis, tá? E pensar o que você quer nos próximos 6 meses. O que para você faz sentido para os próximos 6 meses? Comece pequeno. Muitas das vezes é só olhando
para os próximos 6 meses que vai te dar a sensação de que está mais próximo, porque muitas das pessoas desistem dos objetivos porque acham que está muito longe de ser conquistado. Né? E não me venham com essa história de que eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, então por isso que eu não estou pensando nisso. Se você não está pensando nisso, você vai virar planejamento de alguém. Com certeza tem alguém que é próximo a você que já está pensando no planejamento dele de 6 meses. E já tem, de fato, na cabeça o que vai fazer. E você, quando fica aí olhando, falando assim, ah, mas eu não sei o que eu quero, mas eu não vou planejar, mas eu não vou isso, eu não vou aquilo, você com certeza, tô colocando o celular aqui para carregar, você com certeza vai virar planejamento de alguém. E você quer virar planejamento de alguém? Quer ser incluída nos planos de alguém, deixar os seus planos de lado, porque muito o que acontece com muitas mulheres. Ah, mas eu fui ajudar fulano, mas eu fui fazer tal coisa, e aí a gente fica para depois. Mas por quê? Porque eu não estou fazendo a minha lição de casa com a minha vida. E é importantíssimo que eu faça a minha lição de casa com a minha vida. Então, o que eu quero para mim nos próximos 6 meses? Aonde eu quero estar nos próximos 6 meses? O que eu quero conquistar nos próximos 6 meses? E se eu não consigo olhar para isso, pensem no objetivo concluído, como eu falei para vocês. Objetivo concluído, e aí eu olho lá na frente e venho fazendo passo a passo. Outra coisa que é importantíssima é a gente olhar, né, até falando sobre isso, de não ser os planos de alguém, e sim a gente ter os nossos próprios planos, e o quanto eu estou desperta, né, para olhar para mim e não entrar só nas realizações das pessoas, mas nas minhas também, e não falar com a desculpa de que eu fiquei fazendo as coisas para os outros e esqueci da minha própria vida, é a gente escolher o que a gente vai amar na gente no próximo ano. Então, o que eu vou amar em mim nos próximos 6 meses? O que vai ser possível? Toda vez que a gente fala de uma rotina de uma mulher que performa, de uma mulher de sucesso, de uma mulher que é estrategista, são mulheres que cuidam muito bem de si. E eu não estou falando de cuidado estético, tá? Mas é a sua terapia estar em dia, o seu autocuidado básico estar em dia. Muitas mulheres, eu tenho mentoradas que, por exemplo, não conseguiam fazer as unhas. Por quê? Porque estavam o tempo todo cuidando do mundo ao seu redor e deixando a sua vida de lado. E aí, quando eu deixo a minha vida de lado, eu entro no planejamento de alguém. Eu não estou nem conseguindo me nutrir a minha realidade para conquistar os meus objetivos. E aí eu viro o quê? Executora. Eu estou só fazendo, mas assim, o que eu estou fazendo? As pessoas não sabem. Eu estou correndo para tal lugar, eu estou correndo para tal coisa, mas eu estou correndo, mas será que você está correndo pela sua vida, pelos seus objetivos? Qual é a sua linha de chegada? Se eu não tenho linha de chegada, se eu não sei para onde eu estou indo, para onde eu estou correndo? Muitas das vezes eu estou correndo porque eu estou buscando o quê? Reconhecimento de fora. Só que eu não estou olhando para a minha vida. Eu não estou olhando para os objetivos que eu quero concluir. E como mulher, a gente tem um grande desafio de começar a olhar para nós. Muitas mulheres não querem, né, encarar essa questão de olhar para si, porque está sempre vivendo em volta das outras pessoas, e aí eu esqueço de mim. Aí com certeza meus objetivos não vão ser realizados, né? E é muito fácil eu entrar numa pira de que por causa dos outros ou por causa da vida dos outros, que é um caos, eu não consigo fazer as minhas coisas. Quando é que você vai mudar essa mentalidade e deixar de ser planejamento de alguém para ser o seu próprio planejamento? Para você olhar de fato para onde você quer chegar. E isso tem muito a ver com as coisas que eu vou amar em mim no próximo ano. Então, eu vou amar em mim minha autoestima, eu vou amar em mim cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, eu vou amar em mim ter hábitos novos. O que eu vou amar nos meus próximos 6 meses? O que eu estou fazendo para isso? Planejamento nenhum, em nenhuma vida de sucesso se acontece, né? Se eu não cuidar de mim.
mulheres de sucesso que chegam lá, que têm sucesso na carreira, que são bem resolvidas, elas têm autocuidado. Isso inclui estar a terapia em dia, isso inclui autoconhecimento. Carcaça não sustenta ninguém, porque toda vez que você sair do raso e vir um pouco mais para o profundo, você vira algo fútil, porque eu não tenho conteúdo. Tem muita gente que, se a gente perguntar assim, fala um pouco mais sobre você, às vezes a pessoa não sabe falar sobre ela, porque ela vive a vida dos outros, né? E com uma casca, com uma máscara. E é importante, quando a gente pensar que eu estou pensando nos meus objetivos dos próximos 6 meses, eu estou pensando no que eu vou amar em mim, quais são as 3 pessoas bases, aquela pessoa que vai estar próximo a mim, que até é uma pessoa que vai me lembrar daquelas coisas que eu me propus a realizar no início do ano. Quem são as pessoas na vida de vocês que fazem todo sentido? Que no dia que vocês conquistarem esses objetivos, vão ser as pessoas que realmente vão ficar felizes com você por você ter conquistado o que você sempre quis. Quem é que está torcendo por você? Quem é que vai te dar um puxão quando você estiver se desviando do que você se propôs a fazer desde o início do ano? Tenham pessoas com você que sejam pessoas que possam te impulsionar para frente. Aquela frase de que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente convive, isso é real, né? Porque se você convive com pessoas que estão na mesma linha de raciocínio que você, que também estão pensando em planejamento para o próximo ano, em realizações, que têm uma boa energia, que são pessoas que estão pensando para frente, consequentemente, você também vai se sentir viciada essa energia e você também vai pensar lá na frente. Agora, se você tiver com pessoas que só reclamam da vida, que ficam dizendo que 2020 e 2021 foram muito difíceis, que a gente está em crise, de que as pessoas vão morrer, da vacina, isso e aquilo, você acha que você vai para frente? Você acha que a gente vai continuar realizando coisas no próximo ano, ou você vai mascarar mais um ano dizendo que ainda é um ano de pandemia e por isso você não conquistou as coisas que você gostaria? Vamos parar de contar historinhas pra gente, né? Muitas das vezes a gente fica contando historinhas. Tem muita gente que 2021 foi um ano excelente, foi um ano de grandes negócios, de entrada de dinheiro, de bebês nascendo, de muita coisa acontecendo. E claro, a gente não está fechando os olhos para a realidade do mundo, mas estamos co-criando a nossa realidade e não entrando no senso coletivo, na massa. Porque se eu me deixar me contagiar pela massa, eu também fico doente. Eu também vou achar que tá tudo na merda e eu também vou ficar na merda também. Só que quando você convive com pessoas que não querem estar nessa merda, que estão olhando para frente, que são pessoas que começam a dar atenção para a própria vida e correr atrás do que para elas é interessante, a gente sai desse lugar de vitimismo, de que ai, mais um ano, até quando a gente vai ficar nessa de mais um ano difícil e tal? Comecem a perceber o quanto a gente precisa começar a olhar para isso. E as pessoas base, né, as pessoas com quem você convive, vão fazer total diferença para o seu ano de 2022 acontecer. Refinem as amizades de vocês, refinem os lugares aonde vocês querem estar. Qual é o grupo de amigos que você quer ter no próximo ano? Quem são as pessoas da família que você quer conviver? Para que você entre numa outra mentalidade de realização, não numa mentalidade de escassez. Algumas pessoas vibram muito na escassez. E você não pode entrar na escassez dela. Se você ficar convivendo com uma pessoa que acha que tudo na vida é muito difícil, consequentemente você vai ser influenciada por ela. Imagina você só olhar para pessoas que têm o óculos da vida de que a vida é muito difícil. Aí realmente as coisas vão ser difíceis, né? Então, encontrem pessoas, principalmente nesses 2 anos que foram anos de
renovação, de ciclo, de coisas que mudaram, de pessoas que já não fazem mais sentido, para vocês entrarem num 2022 olhando e falando assim: olha, agora eu tô pensando diferente, agora eu quero uma outra vida. Senão vocês vão continuar apertando o play para mais um ano da mesma forma. Entendem como isso é mentalidade? Isso é mentalidade, isso é mudança de mentalidade, mudança de como você pensa, isso é muito importante para fazer você chegar lá. E não é engavetar seus objetivos, é você mudar para você chegar onde você quer. E outra coisa que é importante é você pensar também o que é que você não admite mais para sua vida, o que que você não quer mais em 2022, o que que eu não quero mais, o que que eu não permito mais. Eu não permito procrastinar, eu não permito gente com energias ruins, eu não permito chefes abusivos, eu não permito trabalhar demais e receber de menos, eu não permito clientes que não fazem sentido. O que que você não permite mais? O que que você não quer de fato para a sua vida em 2022? Ou você ainda vai ficar aceitando tudo, né? Mulheres têm um senso coletivo de engolir muito sapo. Quem aí já sentiu a sensação de engolir sapo o tempo todo? Quem aí tem essa sensação? Né? As meninas estão falando aqui que sim, sempre. Quando a gente tem essa coisa de eu tô sempre engolindo, né, e não coloco para fora, isso vai somando, somando e a gente vai ficando engasgada, né? Ó, a Paty minha mentorada, só escuto verdades. Quantas vezes a gente fica só colocando coisas para dentro e principalmente lixo emocional? Então comecem a pensar quais são as coisas que eu não quero para minha vida em 2022. Eu não quero procrastinar, eu não quero mais engolir sapo, eu não quero mais não me posicionar, eu quero falar mais sim para mim, mas não para os outros, para eu poder cuidar da minha vida, dos meus objetivos. A Raira também tá aí. Vamos começar a pensar as coisas que eu não quero, que eu não permito mais. E para a gente pensar, até começar a internalizar isso hoje. Eu não preciso esperar chegar 1º de janeiro e dizer que a minha vida mudou, porque hoje é dia 1º de janeiro. Isso é uma grande mentira, né? Tem pessoas que nem seguem essas datas comerciais, de fato, né? É só mais uma virada. Mas a vida continua. Se a gente fosse olhar até pelo lado da astrologia, que é algo que eu gosto bastante, esse período que a gente está agora é o período de trabalho do ano na astrologia, porque na astrologia a gente só vira de ano em abril, que é o primeiro signo, né? É o signo de Áries. Então tem muita gente planejando a vida e trabalhando demais, demais, agora, porque está plantando um bom ano, está plantando as realizações dos próximos meses. E enquanto a gente está aí, não, deixa eu tirar o pé do freio, deixa eu relaxar. Tem gente que já está, ó, anos-luz, a milhão. E aí você vai esperar o ano que vem para as coisas acontecerem, né? Eu, por exemplo, estou passando por um processo de emagrecimento profundo. Eu comecei esse processo no dia 9 de dezembro. Tem muita gente que me questiona e me pergunta: mas por que você não começou isso no ano que vem? Porque eu não quero mudanças no ano que vem, eu ainda quero agora. Porque eu quero chegar em janeiro e estar com os meus objetivos já concluídos. A gente não precisa esperar o ano virar, pular a ondinha, comer a lentilha, fazer todos esses rituais para a gente achar que a gente está pronta. Porque quando você decide que está pronta, isso é poder de escolha. E aí você vai lá e começa. Então você não precisa esperar até 2022 para não deixar alguma coisa na sua vida influenciar. Você não precisa esperar 2022 para começar algo que você sabe que vai ter só benefícios para sua vida. Você pode começar já. E tem gente que vai ter a crença de que a vida só começa depois do carnaval. E até o carnaval vai ter gente que já vai ter feito, ó, muita coisa,
né? E aí vem a grande comparação, que muita gente sofre com a comparação e fala: ah, mas a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, mas as pessoas fazem mais coisas que eu, ah, mas eu não realizo nada, ah, mas nada para mim dá certo. Mas será que nada dá certo para você? Porque você está pensando que é depois, ou porque você está pensando que você nunca está preparada, ou pensando que, sei lá, né, tem que cair uma bigorna na sua cabeça. É muito importante que a gente entender que a gente precisa começar os objetivos e fazer as coisas acontecerem na nossa vida com as ferramentas que a gente tem. Muita gente fala assim: ah, mas eu preciso ter o melhor material, mas eu preciso ter a melhor condição, o tempo tem que estar favorável, e muitas das vezes você vai começar coisas na sua vida que não vão ter tudo de melhor para você disponível naquele momento, mas você precisa começar. Você precisa começar a colocar a mão na massa para você construir a vida que você deseja. Porque se você fica nessa de, ah, mas só quando eu tiver tal coisa, mas só quando eu terminar tal coisa, isso é historinha que você conta muitas das vezes para você, para deixar esses objetivos cada vez mais para frente. E sempre está faltando alguma coisa. Né? Eu conheço pessoas que compram cursos e cursos e cursos para tentar se capacitar, para poder fazer uma transição ou para fazer alguma coisa da vida, ganhar mais dinheiro, mas ela sempre tem algum problema. Ela sempre acha que ela não está pronta, ela sempre está esperando alguma outra coisa, ela vive com a sensação de não é isso ainda. E ela fica numa busca incansável de não é isso ainda, não é isso ainda, e ela não põe as coisas para acontecer. E a gente só consegue, de fato, experienciar e ver as coisas darem certo quando a gente entra no caminho. Então você precisa entrar no caminho. É aquela coisa de que você dá um passo, o universo põe mais um pedacinho de chão na sua frente. Você dá outro passo, o universo coloca mais um pedacinho. Movimento. A gente precisa começar a entrar em movimento. Quando você começa a entrar em movimento e no sentido daquilo que você deseja, o mundo começa a conspirar para que você dê certo. Agora, se você ficar na sua paralisação de que estou esperando o melhor momento, estou esperando a disponibilidade de horário, estou esperando fulano, estou esperando material, estou esperando isso, estou esperando aquilo, você não conquista nada. Então começa devagar, começa com pouco. Eu não preciso ter as melhores coisas para poder iniciar algo na minha vida. Eu posso começar com o que eu tenho. Quando eu fiz a minha transição, por exemplo, para o mundo do digital, eu tinha uma mesa na cozinha. Eu tinha uma mesa na cozinha, né? E ali eu dava as minhas aulas, fazia as minhas lives, atendia, né, as pessoas. E hoje eu tenho meu escritório em casa. É diferente. Agora, se eu falasse assim, ai, eu não vou fazer porque eu não tenho um cenário. Ai, eu não vou fazer porque eu não tenho uma ring light. Ah, eu não vou fazer porque não vai entrar ninguém. Ah, eu não vou fazer porque isso, porque aquilo. Vocês já pensaram se eu fosse pensar dessa maneira? Essa conta que eu comecei aqui no Instagram era 0 pessoas no início. E hoje tem 21 mil mulheres aqui. Isso é trabalho contínuo, com disciplina, com constância, com movimentação. Então você vai criando as condições e as coisas vão aparecendo e as coisas vão melhorando. Não deixe para as pessoas darem as condições para vocês esperarem tudo conspirar a favor de vocês, porque mulheres que são estratégicas, elas fazem o momento delas. E vocês precisam começar a aprender a fazer o seu momento. E o seu momento é quando? É daqui 6 meses ou é agora? Quando eu pergunto para vocês quem é que já está aí pensando no planejamento, quem já começou a fazer isso, pouquíssimas mulheres estão pensando. E por que falam que os homens sempre estão na nossa frente e ganham mais que a gente? Será que é porque eles são mais racionais? E se eles sentarem para montar alguma coisa, rapidinho eles montam? E eles fazem? Eles sabem para onde eles querem ir? E a gente fica muito nos sonhos do coração, né? Ah, eu quero ser uma mulher potente, eu quero ser bem resolvida, eu quero saber me posicionar, mas eu fico só aqui no coração. E eu não ponho as coisas para fora. E a gente precisa começar a colocar as coisas para fora. Senão, eles vão continuar ganhando mais que a gente, vão continuar se posicionando mais, com menos picuinha,
né? Porque mulher gosta de uma picuinha e gosta de uma complicação. E eles vão continuar ganhando mais que a gente. Mas está numa fase da gente começar a assumir o nosso lugar. Está numa fase da gente começar a entender o que, que eu quero para minha vida. E não ficar só sonhando com o coração e não colocar as coisas no papel. Assistam esse material aqui que eu estou dando hoje para vocês, que é valiosíssimo, de novo. E façam os exercícios que eu estou te propondo. Se vocês fizerem o que eu estou propondo para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar lá. E o que a gente precisa começar a ter é essa mentalidade de mudança. Senão, sim, os homens vão continuar ganhando mais que a gente, vão ser mais realizadores e a gente vai ficar só no coração. Só nessa fase de pensar o que, que eu quero, e aí eu fico ali no meio das minhas emoções e eu não faço nada. Comecem pequeno, comecem com as coisas que vocês têm hoje. Comece hoje, se for preciso, não espere dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro não vai mudar absolutamente nada. Quem está falando que 2021 foi um ano muito difícil, mas que 2022 a vida vai ser outra, é mentira, porque quem vai criar essa outra vida é você e não a passagem de ano. A passagem de ano é mais um ritual de finalização que pode te dar mais gás para você começar o ano diferente. Agora, quem faz isso é você, mais ninguém. Então, se torne uma mulher estratégica, se torne uma mulher que sabe para onde está indo, se torne uma mulher que sonha, mas que também realiza. E aí você vai ver que o ano de 2022 vai ser diferente para você. E se você não consegue pensar ainda em dezembro de 2022, comece a pensar em junho de 2022. Comece a olhar para o mês de junho e falar assim: em junho eu quero estar de tal forma. Em junho eu quero estar mais magra, eu quero estar num emprego maravilhoso, ou eu quero estar empreendendo, eu quero ser empresária, eu quero ganhar mais, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer o que for para mim. Onde vocês querem estar daqui 6 meses? Vamos começar devagar, se você ainda não consegue pensar daqui 1 ano. Mas pense sobre isso. Coloque no papel. Ninguém está com uma arma na cabeça de vocês falando que vocês não podem sonhar, vocês não podem cocriar, vocês podem tudo. Mas isso depende de cada um. Não vire plano de ninguém. Sejam os planos de vocês, as conquistas de vocês. Você vai se tornar mais centrada, vai ter mais foco, sabe para onde ir, não desvia do caminho, porque você sabe para onde você está indo. Não é mais aquela coisa de que assim, vamos por ali, ó, que aquele caminho ali eu acho que dá certo e acabou. E aí você vai para um caminho que nem é seu, por acaso. Tá na hora de a gente, como mulher, começar a construir os nossos próprios caminhos. Então, minha proposta hoje é que você comece a olhar para a sua mudança de mentalidade, construa os próprios caminhos, se torne uma mulher estrategista da sua vida. A gente só consegue ter uma mentalidade de ser líder, né, de ter um legado, quando a gente começa a ser líder da própria vida. E a gente está carente de mulheres que são líderes da própria vida, que dão conta de si, para depois dar conta de um negócio, dar conta de pessoas, dar conta de um legado. E a gente só consegue começar isso quando a gente começar a olhar para nós. Qual é a direção que você quer seguir? Para onde você está olhando? O que, que você quer para os próximos meses? Se você não sabe ainda, converse com seu coração, feche os seus olhos, aproveite esses últimos dias para fazer um balanço até do que não foi feito nos 2 últimos anos e que você pode começar a realizar agora. Você pode começar a pensar agora para isso se tornar algo bom para você no próximo ano. Não percam essa oportunidade e não caiam nessa de que só porque vai chegar dia 1º de janeiro a sua vida vai mudar, porque é você que faz a mudança. E a mudança tá aqui. Certo, meninas? Alguma dúvida, alguma coisa? Sim, não? Como estamos aí? Pensativas, né? Muita coisa.
Meus vídeos, geralmente, eu faço vocês pensarem bastante, é um conteúdo para reflexão. Se precisarem, assistam aqui de novo, eu vou deixar disponível, o link vai ficar lá no YouTube, tá? E comecem a praticar as coisas que a gente está vendo aqui. Seja uma mulher mais realizadora. Preste atenção, coloque foco e comece a realizar. A gente não tem mais tempo para ficar só perdendo tempo de vocês ficarem assistindo conteúdo e não aplicar nada, né? Senão vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum no próximo ano, tá? Tá começando uma série de toda quarta-feira de manhã, esse horário das 8, eu tenho um encontro com você aqui para a gente falar de mudança de mentalidade, né? Até vocês se tornarem aí donas da vida de vocês. Então, toda quarta a gente tem um encontro aqui. O que vocês precisarem, me mandem aí no direct as dúvidas, enfim, e nós vamos nos falando, tá? Então, vejo vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Se cuidem, excelente virada de ano, que seja maravilhoso e que a gente possa estar junto aqui no próximo ano novamente, tá? Ó, um beijão para vocês.